O coronavírus e a doença imunológica da sua tireoide. Muita gente tem me perguntado, Dr. Eudes, eu tenho uma doença da tireoide que é imunológica, por exemplo, o Hashimoto, o hipotireoidismo do Hashimoto. Então, eu não tenho uma doença imunológica e não vai me afetar eu tendo contato com o vírus do corona, ou seja, o Covid-19? Essa é uma pergunta que vocês têm me feito muito nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e eu vou responder para você agora o que nós temos de informação a respeito disso. Então, veja bem, lógico, a doença da tireoide, o hipotireoidismo, principalmente do tipo Hashimoto, ou uma outra doença que tem um fundo imunológico, como Graves, por exemplo, você tem uma doença que parte do sistema imunológico. Mas muitas pessoas não têm a deficiência, a debilidade imunológica, como acontece, por exemplo, nos pacientes com câncer, como acontece, por exemplo, nos pacientes que estão tomando medicações imunossupressoras. O que é isso, doutor Eudes, imunossupressoras? São medicações como corticoides, até certo ponto alguns antibióticos, que reduzem o quê? A sua resposta do sistema imune. Então, para você ter risco tendo uma doença da tireoide, você teria que ter, além da doença da tireoide, você deveria ter também associado a ela uma doença como hipertensão, como diabetes, como uma doença pulmonar, ou seja, uma doença crônica, uma doença cardíaca, por exemplo. Então, se você tem só o hipotireoidismo e ele está sendo bem tratado, adequadamente conduzido, conforme a gente dá todas as orientações aqui no canal, com certeza você vai ter menos risco de ter contato com o coronavírus. Agora, se você tem essas doenças que eu falei, você tem hipotireoidismo, você está obeso, você está com o intestino não preparado, você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem uma doença pulmonar, aí sim você tem que tomar muito cuidado com o contato com o coronavírus, independente da sua idade. Então, se você tem mais que 60 anos e tem essas patologias, o cuidado é triplicado. Se você tem menos de 60 anos, mas você tem todas essas comorbidades que a gente fala, ou seja, estão junto com o hipotireoidismo, também tem que tomar cuidado. Agora, se você não tem nada, você está bem, não é um hipertenso, não é o diabético, está no peso, está fazendo a sua suplementação, cuidando do seu intestino, tirando os alimentos que te fazem mal para a tireoide, fazendo todo esse processo, a sua chance é menor. Mesmo o hipotireoidismo, o Graves ou qualquer doença imunológica da tireoide estar presente. Então, eu espero ter esclarecido aí para as minhas borboletas que me acompanham aqui no meu canal e orientar para vocês não entrarem em pânico, porque se você tem só o hipotireoidismo e está tudo legal, como eu acabei de falar, fique tranquila, não parta para ações desenfreadas, fazer coisas exageradas, não é necessário. Procure se vacinar contra a gripe, você tem aí uma campanha sendo feita para a vacinação da gripe, e as pessoas que têm hipotireoidismo, eu recomendo que os façam a tratamento e façam a medicação preventiva. Isso é muito importante nesse momento, ainda mais com uma pandemia que estamos enfrentando. Um abraço a todos, espero ter esclarecido essa dúvida que vocês tanto me perguntam aqui no canal. Um abraço!